E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Osmar, sejam muito bem-vindos. Vamos concluir a terceira etapa do projeto de backup, antes de seguir para os demais. O que ficou faltando é coletar o nome do device, criar a pasta onde vai ser armazenado os backups e criar o arquivo em si. E um plus a mais que nós vamos fazer é adicionar uma informação a mais de data e hora, para que quando for feito um backup novamente com aquele mesmo device, ele não sobrescreva o arquivo anterior. Beleza? Vamos junto nessa nova e conclusão do backup. Aqui já estamos na tela onde havíamos parado. Então, já criamos duas instâncias, né? Em arquivos diferentes, a credenciais, a função, o arquivo hosts, beleza. Agora não precisamos mais dessa informação aqui, porque ele já está utilizando já as informações externas, né? Já temos o comando. E a partir daqui, nós vamos coletar o hostname do device. Como nós vamos tratar isso? Vou criar um loop. Isso daqui, que eu vou criar, é um loop que vai buscar informação dentro do running config. Depois desse longo loop, a gente vai fazer uma ideia que é chamada de compreensão de listas. É você criar um loop em uma linha só, ele vai retornar a informação. Ou seja, numa lista, nesse caso vai ser como uma string, beleza? Vamos lá? Eu vou só criar aqui essa etapa inicial de host, name, in, retorno. Aqui, vou mostrar para vocês como vai ficar esse retorno. Int host name. Vou pegar esse aqui. Olha como ele vai ler o retorno. Bem quebrado. Parar aqui. Por quê? O que a gente está lendo é uma string de texto. Que tem um texto específico e o loop ele vai passar por caractere até chegar no final. Só que nós vamos transformar essa informação durante esse loop em, em uma lista. Como? Vamos utilizar o split, só que como quebra de linha. Para dar uma quebra de linha é aspa, aspa, barra n. Aí ele vai quebrar aquele retorno. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. O que ele vai retornar nesse formato? Ele vai quebrar aquele running em tudo que tiver uma quebra de linha. Ele vai separar em uma lista. Então vai ser um argumento que vai ter diversos índices. Aqui, ó. Então, tudo que é espaço, ele quebrou numa linha. Tudo que é espaço, não. Tudo que é quebra de linha, ele retorna ele quebra aquela informação e junta numa lista. E aqui foi a informação já concatenada numa lista. Beleza? Cancelar aqui, deixa eu parar esse programa. Agora, nós vamos fazer com que ele faça essa quebra e leia como se fosse uma lista em si. Não que ele é uma lista, mas ele tá sendo retornado como uma lista dentro do loop. Aí ele vai ler como se fosse o running config, porque ele vai ler linha, linha, índice por índice. Olha como que vai ser a saída. Então ele leu aquela lista que ele quebrou, linha a linha. E é de fato como se fosse o running sendo reconstruído. Só que no loop, então ele está fazendo linha a linha. Agora, vamos fazer uma filtragem por condicional usando o if hostname. Ele vai procurar essa string dentro dessa lista. Quando ele encontrar, ele vai parar. Hostname. Eu vou mudar essa informação para não ficar repetitivo, porque eu vou usar essa variável dessa forma posteriormente. Vou colocar como name if
hostname in name, passa, ele só vai retornar uma linha, em vez do string todo. Nesse caso é o running completo, né? Retornou somente a linha. Quando ele encontrou o hostname, ele parou o loop e retornou só essa linha. Beleza. Aqui nós já temos o nome do device. Beleza, temos 3 linhas, só que agora precisamos fazer isso de uma forma mais limpa, né? Não limpa, mas mais concatenada a informação. Aí a gente trabalha com compreensão de lista. Nesse caso a gente vai criar uma variável chamada hostname, vai pegar esse trecho inicial, vai colocar esse if dentro, seguido dele, né? Vamos retornar uma informação aqui. Nesse caso é essa ali, nessa variável. Então, quando ele fizer esse loop, quando ele encontrar hostname, dentro de name, ele vai retornar aqui a linha name. Só que eu preciso somente do nome posterior ao hostname. Nesse caso é o nome do device. Então vamos quebrar ele em uma lista, a melhor tratativa, e vamos retornar a opção, não a opção, né? Vamos trazer a informação de dentro da lista, nesse caso, quebrando essa saída, né? Cadê? Deixa eu mostrar ela aqui. Aqui. A gente, quebrando essa informação em uma lista, ele vai ter duas informações, 0 e 1. Quando eu não coloco nenhuma informação aqui dentro de como eu vou querer quebrar, ele utiliza o espaço como um parâmetro. E aqui eu quero a posição número 1. Só que esse formato é compreensão de lista. Só que eu preciso que ele me retorne somente uma informação em formato de texto. É aqui eu coloco no começo, next. Vou fazer aqui como exemplo, né? Ele tem que me retornar somente o nome do device. E retornou o nome do device. Uma outra coisa para fazer a filtragem ficar ainda mais específica é o seguinte. A gente vai fazer aqui, ó. Em alguns devices, eles acabam utilizando hostname, a palavra hostname, para alguma outra coisa no running, né, na configuração dele. E aqui a gente quer filtrar exatamente a linha que começa com hostname. E só, nesse caso, na configuração global, só vai ter uma. E a gente faz dessa forma. Quando name start switch. Start switch. Quer dizer que quando ele começar com hostname, ele vai me retornar um nome. Eu vou só mudar esse if aqui dentro. Posso já até apagar isso daqui. Deu erro aqui porque ele apagou o if. Então, quando ele começar com hostname, ele vai quebrar essa informação em uma lista, sem utilizar nenhum parâmetro. Então, ele vai usar o espaço para quebrar ela. E vai me trazer o parâmetro do índice número 1, que nesse caso é o nome do device. Vamos testar novamente. Funcionou. Perfeito. Já temos o hostname do device. Agora vamos criar o arquivo. Para criar o arquivo, a gente utiliza o if, open. Vamos dar o nome do arquivo, mas antes de dar o nome do arquivo, vamos criar o local onde ele vai ser armazenado. Dentro de backup, vai ser uma pasta chamada data. Aqui, data. Vamos utilizar o fstring para criar o nome, para trazer o hostname do device, né? hostname.txt com o parâmetro w de write.
e escrever como arquivo. Ao invés de eu criar uma variável chamada arquivo, eu consigo utilizar o if para que ele crie uma variável temporária somente para fazer essa função. Isso também serve até para o SSH. Depois a gente arruma isso também, para ter como ideia, né? Então, abrir o arquivo, ele vai abrir o arquivo, se não existe o arquivo, ele cria, aí ele chama o arquivo como escrita, write, e vai passar a informação, que é o retorno. Ou no retorno ele vai ter a informação completa do running config. No final, ele chama o arquivo de novo e encerra. Aí ele fez o backup. Vamos testar isso. Ah, o outro de novo, ele retornou aquele problema lá. Pera aí. Ele fez ainda? Não. Vou limpar a tela que tá feio. Vai achar aqui. Em vez de ser uma barrinha, duas barrinhas. Foi o mesmo erro que ele tinha dado no i aqui em cima. Bom, iniciar aqui o programa. Ele vai acessar o device, coletar a informação, acessar a coleta, retornar o nome, abrir o arquivo, salvar dentro e voilà. Tá aqui o nosso backup completo do device. Olha, é gigantesco. Tem muita prefix list. Beleza. Mas não é só isso. Se eu fizer esse mesmo backup, ele pode sobrescrever essa informação, porque é o mesmo nome. O que eu gosto de criar para fazer essa diferença, né, é utilizar a data, né, do dia, ano e mês, e a hora que está sendo feito esse backup. Porque se posteriormente eu for fazer esse backup, pode ocorrer de eu sobrescrever esse arquivo. E isso não é o ideal, porque se ocorrer uma tarefa hoje, fez o backup antes da tarefa, e no dia seguinte fizer o backup de novo, ele vai sobrescrever o que foi feito, e a gente não vai ter informação do qual foi o resultado e o diferencial, para caso precise fazer um troubleshooting para identificar o erro pós-atividade, né? Então, aqui nós invocamos a biblioteca datatime, datatime import datatime. Vamos criar um arquivo, uma variável chamado agora, now, que vai conter datatime, datetime, today, start time, e aqui nós vamos criar o padrão que esse horário vai ser retornado. E essa informação ele traz direto do sistema. Isso que é muito interessante. Começamos com D de dia, M de mês e Y maiúsculo, que é o ano completo. Underline. Agora vamos trazer a hora. Hora, minuto. Vamos só printar isso daqui para ver como que faz, como que ele retorna. Deixa eu aumentar isso daqui só para não executar de novo o comando lá no device. Ele retornou aqui já formatado. Dia, mês, ano e a hora do sistema. Se eu mudar esse Y para minúsculo, ele vai retornar o tempo reduzido, o ano reduzido, né? 25. Eu gosto de deixar ele maiúsculo porque ele retorna a informação completa. Here. Beleza, agora já temos a informação da hora. Agora aqui, vou apagar aqui, underline, abre colchetes,
por causa do colchetes não, chaves, né, por causa do fstring, que aí eu consigo manipular a variável dentro do texto. Agora, não. Vamos fazer a coleta para ver como ele retorna. Vou fazer até uma brincadeira aqui que é o seguinte, só para a mérito de brincadeira mesmo, que isso daqui não está no programa final, mas ó, dá para fazer. Aqui, fstring, device, opa, host, mês, iniciando backup. Vou usar esse mesmo parâmetro aqui. Opa. Esse comando de vai e volta é o tab, e o shift tab ele volta. Concluindo backup. Aí ele vai printar aqui. Ele acabou quebrando a linha. Iniciando o backup, concluindo o backup. Tá aqui. Olha o novo nome do arquivo. Entrou lá, mesma configuração. Esperarmos um tempinho, né, e refazer essa informação. Beleza, deu um tempinho. Iniciando o backup. Concluindo o backup. Criou dois arquivos. Então um não sobrescreveu o outro. E isso é ideal para caso conclua uma atividade, você ter o histórico anterior e o depois dela. Beleza? No final aqui, isso daqui não existe, isso daqui não existe. E aqui concluímos o primeiro projeto, que é o backup. A próxima tarefa que vamos realizar vai ser o de relatório de interfaces. Nele a gente vai trabalhar com o CSV. Tem já a forma que a gente vai ter que tratar as informações que a gente vai retornar, né, do show IP interface brief. E vamos coletar informação de nome de interface, status de protocolo, se tem IP ou não, e o status de up e down. E nisso criar um relatório e armazenar num CSV. Eu já vou deixar aqui também na descrição qual que é o caminho lá no meu GitHub, que já está lá no GitHub, já está tudo pronto. Mas dependendo do tempo que você está vendo esse vídeo, talvez ainda não tenha o card aqui já levando para essa nova tarefa. Se já tiver concluído, ela vai aparecer aqui. Agradeço a todos por ter acompanhado até esse momento e vamos para o próximo desafio. Até lá!